Certo, estamos ao vivo. Fala, raça do Reviva United, estamos ao vivo, começando mais um Pergunte ao Pastor. E hoje nós vamos falar com a pastora Juliana, mais conhecida como pastora Julie, da Reviver e Sara Criciúma. E eu tô dando esse alô aqui inicial, principalmente para você que tá vendo essa live postada, né? Porque esses primeiros minutos aí a gente espera um pouquinho até o pessoal entrar. A pastora Júlia já está aqui nos aguardando, pastor Jader, marido dela já tá aí. A Cássia está nos acompanhando, minha esposa, pelo meu celular, entrou aí. E eu queria pedir que você que já entrou, que já está aí conectado, já clica no aviãozinho, espalha aí para a galera, para a gente conseguir aproveitar bem o tempo. Eu creio que sempre é um tempo muito curto, 1 hora de bate-papo aqui, e a galera perguntando, e quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, não é verdade? Então a gente sabe que essa 1 hora aqui vai ser curtinho. Então corre aí nos seus grupos do WhatsApp, avisa a galera aí que o Reviva já está online, o próprio Instagram já está notificando os seguidores que nós estamos ao vivo. Então, mas não vamos demorar muito aqui também. Como eu falei, a live vai ficar gravada, então para você que está assistindo essa live postada no YouTube do Revive United, já está cumprimentado. Um beijo para você, muito obrigado por ter parado aqui e ter dedicado seu tempo para ouvir algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pela vida e pelo serviço, pelo ministério, pela família da pastora Julie, que vai estar aqui com a gente hoje. Então eu já vou chamar ela aqui para a gente começar. E mais uma vez, você que está online, aviãozinho de papel aqui nessa asa delta e vai chamando a galera aí para entrar na live, certo? Vamos aguardar aqui a pastora Júlia receber lá a conexão para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Aí vocês podem me avisar aí, galera, se está tudo ok, se o áudio está bom, se o vídeo está legal. Boa noite, pastora Juliana. Oi, Gui. Oi, pessoal. Tudo certo? Dá para me ouvir bem? Tá ótimo. E você, me escuta bem? Escuto. Então tá. Pessoal que está nos assistindo aí, se tiver algum problema no áudio, no vídeo, vocês vão nos avisando aqui. Graças a Deus, tá tudo bom. A gente fica com um pouco de receio nesse horário das 8, por causa muita gente fazendo live, né? Mas Sim. vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai sim. Quer Que dar um bom alô estar inicial aí, pastora, para a turma aí, antes da gente começar, dar um alô aí para a galera. Você Sim, podia se sim. apresentar, né? Se apresenta aí já, então, para quem não te conhece. Ai, eu sou uma mulher muito simples. Eu sou a pastora Juliana, sou casada com o pastor Jader, aqui da Reviver e Sara, com o povo aqui de Sara, Criciúma, região, né? E sou uma mulher simples, né? E não tenho mais muitas. Sou mãe, sou esposa, sem muitas delongas, né, Gui? Mas alguém que ama o Senhor
e que tem entregue a sua vida para que Cristo possa se revelar através de mim, né? E das coisas simples e cotidianas do dia a dia, né? Amém. Legal. Estou muito feliz, Gui, de estar participando. Eu ainda sou tímida, sou um pouquinho, fico um pouquinho nervosa sempre no começo. Eu não sei se você é assim, né? Mas eu Eu ainda fico tô. com a ponta dos meus dedos um pouco fria, né? Apesar de a gente não ver as pessoas que estão aqui, a gente vê uma telinha, né? A gente sabe que vão ter pessoas que vão estar assistindo agora, vão ter pessoas que vão estar assistindo depois, e sempre traz aquele nervosinho, né? É, Eu sempre nesse lugar eu sempre rendo, porque realmente a exposição para mim tem sido um processo, Gui. Então já começa a live, eu já falando para ti que a exposição tem sido um processo do Senhor na minha vida, assim. legal, legal. Mas uma vez eu ouvi alguém falar, eu também, a gente acaba falando, né, pastora, mais seguido, falando em público, mas sempre dá aquele friozinho na barriga e eu também, sempre que vou ministrar, tanto louvor quanto a palavra, embora a gente já esteja, entre aspas, acostumado por fazer isso bastante vezes, mas sempre dá um friozinho na barriga sim. E uma vez eu ouvi um pregador falar que o dia que a gente perder esse frio na barriga é que as coisas estão mal, né? Porque a gente sempre tem que tremer mesmo, um pouco assim, né? Porque o que a gente faz aqui é algo que não é uma palestra, não é algo simples, é uma coisa que tem a ver com o reino de Deus e isso dá um peso, né, nos nossos ombros, que não é um fardo pesado no sentido de nos machucar, mas a gente entende que é uma responsabilidade, né? Eu vejo muito, Gui, que é aquele lugar de a gente ver a nossa incapacidade, né? Então, por isso que às vezes mexe tanto conosco, porque a gente vê, eu pelo menos falo de mim, né? Eu vejo a minha incapacidade, eu vejo as minhas fraquezas, e aí nesse lugar que é difícil de render. E aí quando tu rende, pronto, porque aí tu entende que não é tu não entende que não é a tua capacidade, mas aquele momento ali é mais tenso. É verdade, é verdade. Mas graças a Deus. Então tá, pastora. Eu vou mais uma vez pedir para vocês que estão entrando aí, galera, clica no aviãozinho aí que tem aí embaixo, envie para os seus amigos, para o pessoal fazer perguntas. A gente já tem algumas perguntas que foram feitas aqui. Nós vamos tentar responder, né, pastora? Se a gente não conseguir, né? É A isso pastora aí, Julie. gente. Mas também está aberto para você fazer perguntas aqui nos comentários, tá bom? A gente vai tentar acompanhar, porque a pergunta ao vivo aqui ela é mais difícil, porque o É comentário verdade. vai subindo, mas eu vou ficar atento aqui com a caneta para tentar. Falando em caneta, minha caneta está presa aqui no meu pedestal. Vou tirar ela aqui. Tá, agora deu. Então compartilha aí com o pessoal, com seus amigos. Eu sempre costumo falar que muitas vezes as pessoas nos perguntam coisas, né, pastora? Principalmente para a galera aí mais nova. Tem pessoal na escola que faz às vezes uma pergunta sobre Deus, sobre Cristo, e a gente se atrapalha, muitas vezes não consegue responder, fica chateado, puxa, não sabia responder, acho que não respondi da maneira certa, mas na verdade, como a pastora Júlia aqui falou, muitas vezes as pessoas elas estão lendo a nossa vida e não só aquilo que a gente fala, né? Exato.
nós realmente não temos todas as respostas adequadas, porque muitas vezes Deus também não nos dá as respostas que nós queremos, né, pastora? Às vezes ele nem responde. É verdade, Gui, né? Nós não temos as respostas de tudo, e muitas vezes ele realmente não nos responde, porque não é tempo. Mas a gente vai pensar aqui, né? A galera tá chegando aí. Eu posso só dar um beijo aqui para a galera da Reviver daqui que tá entrando. Galera, obrigada, vocês são lindos. Eu também tô com saudade de todos vocês. Eu vi ali que eles falaram que estavam com saudade. Eu também tô com saudade de todos vocês. Mas podemos começar, Gui, tá? Então tá. Vamos começar então, gente. A primeira pergunta que a gente tem aqui pastora, vamos começar já pegando mais pesado aí? Eu sabia que tu ia começar com essa. Vamos começar com essa então, porque aí, se der bastante pano para manga, a gente vai deixando o Espírito Santo fazer aí. Amém, então tá, amém. nós temos uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Qual o perigo do feminismo para os dias de hoje? Uau! Vamos de novo aqui. Qual o perigo do feminismo para os dias de hoje? Pode começar aí, pastora. Quando eu recebi essa pergunta, né, que a Cássia mandou para mim, eu pensei, gente, da live, pode ser a live toda, né? Não podia fazer uma live só para falar sobre isso, porque é muito amplo esse assunto, né? E tem muita coisa para se falar, né, quanto ao feminismo. Mas eu vou tentar ser um pouco mais reta, mais objetiva, para a gente poder se edificar um pouco mais e, quem sabe, numa outra oportunidade até nós deixarmos isso, porque é um assunto que eu vejo que tem muitos ramos, sabe? Então, a gente vai trazer, né? Eu vou trazer aquilo que o Senhor, né, fala comigo a respeito disso, de uma forma um pouco mais objetiva, e ficamos abertos para mais perguntas, né? Se ficar um pouco vago, ficamos abertos aí. Mas eu entendo, assim, Gui, eu entendo que o maior perigo desse feminismo, desse movimento feminista, né, que a gente tem vivido nos dias de hoje, né, porque eu vejo que só para conceituar algo, o feminismo ele teve várias ondas. Ele não começa de agora. Hoje ele tem sido falado muito, mas ele vem de várias ondas dele, né? Ondas que eu falo são ciclos, né? E hoje a gente está vivendo um ciclo onde tem sido falado muito nisso. Mas desde o começo de tudo, o maior perigo do feminismo é que ele nos tira do plano original de Deus. Aí você vai perguntar para mim, mas qual é o plano original de Deus? Tá lá em Gênesis para a mulher, né? Lá em Gênesis 2, o Senhor fala para o homem, né? O Senhor faz tudo, vê que o homem está só, né? Numa versão super atualizada, Juliana. O Deus olha e diz, está muito ruim, deu ruim aqui, vamos fazer uma auxiliadora idônea. E aí ele faz a mulher, ele cria a mulher. E eu vejo, Gui, que os jovens, os adolescentes dessa geração, né? Por exemplo, do meu filho, que tem 17 anos, vai fazer 17, né? Eu vejo que essa geração, ela é um pouco equivocada quando ela olha para a igreja se posicionar em relação a algumas coisas, achando até que talvez a gente é careta. Por quê? Eu vejo dois problemas aqui. O primeiro, Gui, as pessoas não conhecem muito bem as escrituras. Elas conhecem de uma forma muito rasa. Então, elas têm uma percepção e que o evangelho é machista. E isso não é verdade. A primeira coisa que eu queria pontuar seria isso. A segunda coisa é que muitas vezes, além de não conhecer, é nos ensinado de forma errada, né? A gente é construído muitas vezes com demasia, né? Com algo demasiado de religião, com pouca vida, e isso também nos confunde.
Então, isso também nos tira do plano original de Deus. Então, eu queria falar sobre essa palavra que diz ali, quando o Senhor diz auxiliador idôneo. Parece que quando a gente lê a palavra auxiliadora, a gente acha que auxiliar é pouco. Parece que a gente enfatiza no auxiliar e esquece da palavra idônea. E olha que linda, eu sou uma pessoa que gosta de ler o dicionário, né? Pessoal, eu gosto de ler o dicionário, eu gosto de entender a palavra num contexto mais profundo. E a palavra idônea no dicionário, olha o que fala, que é apta, competente, honesta, íntegra, e olha que demais, gente. Eu me emociono, né? Quando eu vou falar essas coisas, eu fico emocionada. Olha o que diz. Que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Uau! Então não é qualquer coisa. Não é pouca coisa. Né? O Senhor nos chamou para ser uma auxiliadora idônea, para ser alguém apta, né? Perfeitamente ao propósito a qual se foi destinado. E nós fomos destinadas a ser essa auxiliadora. E assim, não é pouco, porque nós todos, Gui, né? Nós como igreja, o pessoal aí que está me assistindo, nós fomos chamados para sermos cooperadores e auxiliadores de algo também. No propósito. E isso não é pouco, é lindo, né? Então, quando o Senhor me chama para isso, esse é o plano original de Deus. E quando que isso foi retirado de nós? Quando a mulher e o homem, Adão e Eva, resolveram comer da árvore que não devia. Então, quando isso aconteceu, a degradação da família, porque ali eles eram família, né? Eles eram uma representação da família. Começou a degradação da família. Se você ler a Bíblia lá em Gênesis, você vai perceber essa degradação da mulher, do homem. E aí você vai ver que a mulher, ela era alguém que não tinha voz, ela era alguém que, né, não podia várias coisas. Mas Cristo veio para nos trazer novamente à origem, nos reconciliar com o Pai e nos trazer à origem. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender de forma mais profunda que o Senhor, ele não foi machista. Porque Jesus, ele era o próprio Cristo, e quando ele andou pela terra, ele andava com as mulheres também. Não é verdade? Para quem que ele se mostrou a primeira vez, para quem que ele revelou a ressurreição? Para as mulheres. Né? O Senhor é aquele que diz que uma coisa nunca seria jamais esquecida, foi quando aquela mulher derramou o vidro de alabastro. Ele defendia as mulheres, ele entendia os atos das mulheres, porque o próprio Cristo iria nos levar novamente à origem. E o que isso, essa visão de forma errada das pessoas, quanto ao evangelho, que muitas vezes declaram que o evangelho é machista, né? E isso é totalmente errado. O que começa a acontecer? Deturpa totalmente o propósito da mulher na terra, né? Porque a mulher, ela é aquela que veio para servir, ela é aquela que veio para auxiliar, ela é aquela que tem as ferramentas necessárias para ensinar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? Hoje a gente vê na sociedade, a gente falar que a mulher está em casa é uma vergonha. Que isso? A mulher está em casa é uma vergonha, né? A mulher cuidar dos seus filhos. E eu queria fazer um adendo aqui, queria contar algo. A minha mãe, ela era uma mulher... Para você ver como o feminismo, assim, para mim poder entender, para você ver como o feminismo não é algo que a gente, inclusive, sabe, a mulher, às vezes, que fala do feminismo, que defende o feminismo, ela realmente entende o que ela está falando. Porque eu não acredito nem que o feminismo também, gente, é só... eu não sou feminista. Aí tem gente que diz, eu não sou. Eu não sou porque eu não queimo sutiã, eu não sou porque, né, eu não digo meu corpo, as minhas regras,
então eu não sou. Mas o feminismo, na verdade, é quando eu rejeito aquilo que o Senhor, né, tem para mim. E ele é sutil. Quer ver como isso foi crescendo de geração em geração? Minha mãe foi uma mulher, eu queria falar algo. Minha mãe foi uma mulher que ela tinha uma profissão, ela tinha um cargo excelente onde ela trabalhava, mas ela entendeu, quando ela teve filhos, quando ela teve a minha irmã, ela entendeu, agora é a hora de eu parar tudo e eu ser mãe. Se eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. E ela largou tudo que ela tinha para ser mãe. Por que eu estou contando isso? Porque no decorrer da minha vida, minha mãe, mesmo fazendo um ato, naquele momento, ela declarava muitas vezes em casa, para mim e para minha irmã, vocês vão estudar, hein? Vocês não vão depender de homem. Vocês não colocam a barriga no fogão. Não dependam de homem. Como se isso fosse algo muito ruim, né? Só que essa não era nem a percepção dela. Então, olha que coisa equivocada. Mas porque no inconsciente isso está embutido na nossa mente. Nós não podemos depender de homem. É uma vergonha. Nós não podemos ser somente uma auxiliadora. Mas a minha mãe, ela era. E uma coisa legal que eu queria deixar é a gente entender as nossas funções e o tempo que a gente está vivendo para que a gente exerça cada função. Por exemplo, que eu queria dizer sobre o feminismo. Ah, então, pastora, você está me dizendo que é errado trabalhar fora? Não. Entenda o propósito do Senhor na sua vida e a sua função para cada tempo. Se o Senhor te chamou para trabalhar fora, para Ele trazer uma profissão para você e naquele lugar você revelar Cristo, Ele vai deixar isso claro. A minha mãe, para auxiliar o meu pai e a sua família, antes ela trabalhava fora. Mas ela entendeu quando ela tinha filho que a função dela mudou. A estação da vida dela mudou. O ciclo da vida dela mudou. Então aquilo que servia para aquele tempo não serve mais para o outro. Então ela mudou a função, mas ela continuou sendo a auxiliadora idônea. Tá me entendendo? Então, às vezes nós julgamos que o feminismo é algo só tipo, né? Que a gente está ouvindo muito, né? Nas universidades, eu sei que isso é muito forte. E é como eu falei, eu estou falando algo muito rápido, de algo muito extenso. Uhum. Porque dá muita conversa, né, Gui? Dá muita conversa. Nós falarmos do feminismo e daquilo que a mulher largou, daquilo que a mulher, do propósito de Deus para a mulher na terra e para viver a vontade dela, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar sobre o feminismo. Eu acho que o maior perigo para a nossa geração que a gente está vivendo são desse movimento é o fato que nós saímos do lugar original a qual o Senhor nos chamou. E isso traz uma degradação para a nossa família. Nossos filhos não se levantando como homens, os meninos, né? Porque não tem uma mãe muitas vezes dentro de casa, né? As posições estão totalmente erradas, né? Os lugares estão totalmente errados e isso acaba gerando essa degradação que nós estamos vivendo na família. E para que a igreja ela possa estar sadia, as nossas famílias precisam estar sadias. E para que tudo isso aconteça, nós só precisamos de uma coisa: voltar para o desenho original de Deus. Amém. Posso acrescentar algo aqui, pastora? Claro, pode acrescentar à vontade. Eu achei legal ali, na verdade você já até tocou em alguns pontos que eu já tinha notado aqui, você acabou falando, que é exatamente sobre a relação de Jesus com as mulheres, e algumas coisas você citou ali. Então a gente tem a história de Jesus com a mulher samaritana, que era impensável que um judeu, como Jesus era, foi conversar com uma mulher e ainda uma mulher samaritana. E aquela passagem que está lá, para você que não conhece, está lá em João capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, procure ler. É uma das histórias mais lindas da Bíblia,
um assunto de adoração a Deus, em que Jesus tocou na vida daquela mulher e ela foi totalmente transformada. Um outro ponto que você falou também, bom, a gente tem a história também, né, de Maria Madalena, né, quando Jesus se encontra com ela e literalmente ele salva a vida dela nos dois sentidos que ele pode, né? Salva a vida dela de ser apedrejada, porque aqueles homens vieram para tirar a vida dela, e perdoa todos os pecados dela e transforma a vida daquela mulher, fazendo o que ninguém mais poderia fazer. Então, quando a gente vê o movimento feminista afrontando Jesus, afrontando a igreja, é porque, na verdade, né, pastora Júlia, a gente tem que pontuar aqui que esse feminismo que a galera conhece hoje não é o feminismo de fato, né? Eu acho que você começou falando isso. É uma luta, é uma militância que existe algo político que está sobre essa militância. Esse feminismo que a gente vê hoje aí, como você falou aí, das mulheres queimando sutiã, fazendo baderna pelas ruas, andando nua, enfim, afrontando de alguma maneira o pudor com o seu corpo e dizendo que isso é uma maneira de expressar, que é contra a hipocrisia, que etc. e tal. A gente percebe que uma coisa é a luta da mulher pelo seu espaço na sociedade, e isso Jesus fez, e isso é legítimo, é bonito e deve ser respeitado. Agora, outra coisa é esse discurso militante que vem com uma fantasia, vem fantasiado politicamente e já gera mistura e vem trazendo outras coisas por cima, né? E Gui, eu não acho nem só que é político, mas é espiritual. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito que é algo espiritual. Isso é levado realmente para que a família possa entrar nesse lugar de degradação e para que a gente não viva o desenho original de Deus para nós como família. Porque quando uma mulher ela sai da sua posição no seu lar, as posições elas ficam todas distorcidas. Dos seus filhos, do seu esposo. Você pode ver, uma mulher se posiciona no lar, tudo começa a acontecer, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz também o quê? Que uma mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Uma mulher que sabe quem é, que ela entende o seu propósito, que ela foi chamada para ser apta e perfeitamente capaz a cumprir o propósito a qual ela foi destinada, ela vai trazer essa ordem do Senhor para dentro de casa, né? Muitas vezes vai passar um processo difícil, né? Como todos aqueles que a gente passa, né, no Senhor, mas ela vai trazer essa ordem do Senhor, né, para que os seus maridos possam governar seus lares. Então, eu acredito que, além de ser algo político, é algo espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava meditando exatamente nesse versículo e o Senhor me mostrou algo nessa passagem que eu nunca tinha reparado, que o homem ele tem o seu papel de provisão, de proteção, de dar identidade para os filhos, de dar direção para a sua casa, de ser o cabeça do lar, mas não é o homem que edifica o lar. É interessante isso. A Bíblia não fala que o homem edifica o lar. A Bíblia fala que a mulher edifica. E a tola destrói. E isso não é... E isso que você falou é exatamente o papel, o grande problema do feminismo em relação à família é que isso deturpa realmente os papéis e
tocando ali, a casa toda fica desgovernada e é tudo que o diabo precisa para destruir uma família. E mais um ponto, Gui, nesse versículo que você falou, né? O homem, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Quem edifica não é ela. É o Cristo que habita nela. Não é ela. Agora, a tola, ela vai destruir com a sua própria mão. Porque ela entra no controle, fazendo a sua vontade. Né? Então, eu queria fazer esse parênteses, não me aguentei. Não, mas é exatamente porque a sabedoria é ele, né? Muito e bom. Só ele pode edificar. É verdade, é verdade. Então, outro ponto que você tocou ali, né, que Jesus apareceu para as mulheres, né, depois da ressurreição, que as mulheres não tinham o testemunho de uma mulher naquela época, não tinha valor, e ele fez questão de aparecer primeiro para as mulheres. Então, esse papo aí de que o evangelho é machista, de que a Bíblia é machista, é mentira. Já caiu. Já foi desvendado aí o pai da mentira, né, Júlio? Show de bola. E uma outra coisa é que Jesus, a palavra de Deus, ela manda o marido dar a vida pela própria esposa. Né? Deus não mandou a esposa dar a vida por ninguém, mas mandou o homem dar a vida por ela. Então, olha só como Deus ama as mulheres de uma maneira especial, né? Está muito fácil para nós. Nós só precisamos nos submeter aos nossos maridos, que tem o governo do Senhor, em nome de Jesus. Eles ainda precisam, vocês aí, ó, precisam nos amar como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por nós, né? E é muito lindo isso também, Gui, quando a gente fala disso, você tocou nisso, eu vejo essa correlação, essa forma que o Senhor usa de falar da igreja e dele, né, como a noiva, e ele, né, sendo o marido, né, ele faz muito essa correlação com o casamento, né? E a mesma coisa conosco, né? Então, eu vejo que quando nós saímos desse lugar onde o Senhor nos chamou, a gente começa a ver o quanto a gente também sai do lugar de amor com Ele. Muitas vezes as mulheres, elas estão muito bagunçadas, mas elas acham, ok, eu só estou com um problema aqui, mas meu relacionamento com Deus tá top. E eu vejo que isso não existe, sabe? Porque eu não tenho como ser auxiliadora idônea de um propósito eterno de Deus, né? Às vezes no ministério, sem eu ser auxiliadora idônea do meu marido na minha casa, que também é para um propósito eterno do Senhor. Então, às vezes a gente romantiza e mistifica as coisas e a gente não vê que tudo aquilo que é espiritual também vem para o natural nas nossas vidas, nas nossas casas, na simplicidade da nossa vida. É onde o evangelho vai ter todo o poder, né, de revelar a sua glória. Não sei se eu conseguir me fazer exata nisso, mas para que a gente possa entender, sabe? Uhum. Amém, pastora. Muito bom. Realmente é um assunto que foi meia live aí só nele, né? Isso. Eu acho que a gente tem que combinar uma live disso. Seria legal, seria legal. Vamos para a próxima, então, pastora? Entrou uma pergunta aqui no comentário. Tá. Vamos tentar responder, porque aí a gente consegue aí dar um retorno para quem está assistindo. Teve uma pessoa que perguntou, só que ficou uma pergunta meio aberta, não sei se você conseguiria responder para nós. Como lidar com filhos de 11 anos? Eu não lembro bem aqui quem fez a pergunta, mas ela disse que está encontrando dificuldades aí com essa questão. Se você puder voltar um pouquinho aí, né? Como é que foi com os seus aí? Ah, gente, lida com amor, leva para Cristo, tenha paciência, né? Ouça.
Às vezes a gente quer falar muito para os nossos filhos e às vezes a única coisa que eles precisam é dos nossos ouvidos. Dê atenção. Às vezes nós queremos introduzir tantas coisas na vida dos nossos filhos, mas nós não damos atenção para as suas necessidades. E uma das coisas que eu vejo muito é que nós temos muita teoria. E você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Você precisa, às vezes, tirar a roupa para os seus filhos, mostrar as suas falhas e permitir que isso também possa edificar a vida deles, sabe? Eu acho que a educação dos filhos, seja de 11, 12, 17, 5, está na verdade, né? Eu tenho meus filhos aqui e muitas vezes eu precisei tirar as minhas roupas para eles e mostrar, né, as minhas vergonhas para os meus filhos. E diferente do que nós achamos que vamos ser mal interpretados, isso vai edificar demais a vida deles. Claro, isso com sabedoria. Então, por isso, uma mãe, um pai, né, que está perguntando como lidar com um filho de 11 anos, eu acho que a primeira coisa, você está no Senhor? Né? Você está operando com o seu filho na força do seu próprio braço? Ou você está operando com o seu filho, né, buscando a sabedoria do céu? Eu acho que isso faz toda a diferença, Gui. Não sei se eu consegui responder, né? Porque como ficou meio vago, eu creio que sim. Eu creio que sim. Ai, a minha prima, Gui, eu tenho que só dar um beijo para ela. É uma prima que faz muito tempo que eu não vejo. Ela mora em Londres, ela está aqui. Linda! Obrigada, linda é você. Legal, legal. Qual é a próxima aí, Gui? Vamos para outra aqui então, pastora. Qual a maior renúncia até hoje que o Senhor te pediu e você fez? São duas perguntas numa, né? E qual os frutos colhidos dessa escolha, dessa renúncia? Então, Gui, a maior renúncia que eu fiz na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi entregar a vida da minha mãe. Para quem está me assistindo que não sabe, eu perdi a minha mãe há alguns anos atrás, há quase 6 anos, com um câncer. O que acontece? Você vai dizer, ela ia morrer igual. Como que você entregou e renunciou? E aí eu vou explicar isso. Eu passei um processo com a minha mãe. Eu voltei eu morava aí, né? Voltei para cá, passei um processo com ela. E em todo momento do processo eu pedia muito para o Senhor curar a minha mãe. Ele trazer cura e permitir que ela continuasse vivendo nessa terra conosco. E por mais que nós sabíamos de tudo que ela ia viver e de tudo que iria acontecer na medicina, nós continuávamos, né, clamando por um milagre. E a minha mãe ela passou por todo o processo dessa enfermidade, ela passou por todas as dores. No final, a enfermeira falou para mim que ela não tinha mais nada para sofrer, que um ser humano pudesse sofrer, ela tinha sofrido de forma física com a doença. E mesmo assim, eu ainda, egoísta, né, eu não queria perdê-la. Então eu pedia para o Senhor, Senhor, cura ela. E o Senhor todos os dias falava para mim, com doce não, não. E aí eu pedia para ele, então multiplica os dias dela. E o Senhor multiplicou os dias da minha mãe. Só que chegou um ponto que o Senhor queria levá-la pelo propósito. E eu lembro exatamente do dia quando eu entreguei. E só dei uma explanada para todo mundo entender. Ela já estava internada há alguns dias, muitos dias, e eu estava no corredor. E o corredor do hospital da minha mãe, onde ela estava internada, Gui, eles chamavam o corredor da morte. Porque ali ficavam internadas pessoas com câncer terminal. E de um lado do corredor tinha a UTI. E do outro lado do corredor tinha a maternidade. E o quarto da minha mãe ficava no meio disso. Eu conseguia ver a maternidade e eu conseguia ver a UTI.
Era na última semana da minha mãe, tinha muitas visitas, e eu saí do quarto para deixar mais tranquilo o quarto, também porque eu não tava querendo ficar quieta, sozinha. Eu me encostei na parede do corredor e eu olhei para a UTI, vi pessoas saindo de lá desesperadas na UTI, né? Com notícias ruins. Vi a situação da minha mãe, olhei para o outro lado, eu acredito que seja uma avó, né, que tinha recém recebido a notícia que o seu neto ou neta tinha nascido. E ela olhava e ela mostrava o celular e ela para a pessoa que estava lá com ela, não sei quem era, e disse: "Olha que lindo!" E com muita alegria e gozo daquela vida. E eu olhei essas duas coisas e ali parado eu disse: "Senhor, por que eu? Deus, por que minha mãe? Tu pode todas as coisas. Com um toque seu, você muda toda essa história. E todo mundo vai te olhar. Todo mundo vai saber que foi tu." E eu comecei a barganhar com o Senhor, né? Né? De Deus, pensa. Ninguém vai duvidar de ti. Como se ele não soubesse, né? E eu fiquei ali falando com ele. E o Senhor falou para mim assim: "Mas você pode me entregar a vida dela? Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável." E quando ele falou aquilo para mim, eu entendi que eu precisava viver a vontade dele. E eu precisava renunciar à minha vontade de querer que a minha mãe continuasse viva. E naquele dia, naquele lugar, sozinha naquele corredor, eu disse: "Senhor, eu quero viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável." Hoje eu não consigo entender, mas eu tô te entregando a vida da minha mãe. E naquele momento eu renunciei. Eu renunciei à vida dela. E eu queria dizer algo, você pode dizer: "Mas ela ia morrer igual." Mas ali, a segunda resposta, que me perguntaram qual os frutos escolhidos, ela poderia morrer igual, mas não teria fruto se não houvesse a renúncia. Porque se não houvesse a renúncia, eu iria sempre ter por que, Senhor, eu. E aquela raiz de amargura e aquele espírito de orfandade de o Senhor ter me deixado num momento crucial da minha vida, nunca teria sido retirado de mim se eu não entendesse que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Naquele momento eu não entendi nem qual era essa perfeição, eu não entendi nada disso, mas com o tempo a minha mente foi renovada, né? E eu consegui entender essa vontade boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus lá em Romanos 12, no versículo 2, diz assim: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, ali a minha mente ainda não estava entendendo. Mas quando o Espírito, por meio dele, vai renovando a nossa mente, nós podemos experimentar, que é muito mais do que saber, é experimentar a boa, perfeita e agradável. Naquele momento eu só sabia que essa era a boa, mas depois eu comecei a experimentar. E qual foi o fruto disso? Foi o fruto de eu viver o chamado de Deus para minha vida. E eu poder ser co-participante do propósito do Senhor, né? Aquilo que eu pedia de tanto milagre para a vida da minha mãe, esse milagre foi feito na minha vida. Porque foi a porta que o Senhor, sabe, abriu e Ele moeu, mas Ele transformou a minha mente. Ele me fez entender que os pensamentos dele, eles são sempre mais altos, né? Os sonhos dele são sempre melhores do que o nosso. Então essa foi a maior renúncia da minha vida, pelo Evangelho, pelo Senhor. Amém. Muito bom, pastor. Amém. Muito bom. Eu vou mandar aqui mais uma que alguém fez aqui também nos comentários. Tá certo. Porque a outra pergunta que eu tinha aqui é da mesma pessoa que fez essa que a gente respondeu agora.
Então, para a gente tentar contemplar aqui um outro irmão que fez uma pergunta aqui. Como a igreja está lidando com os jovens, com este isolamento, com esse período da quarentena, onde os jovens estão isolados no Brasil e no mundo? O que a gente pode falar a respeito disso, na posição da igreja? Eu acho que eu posso falar da posição nossa, né, como casa paterna. Claro. Da Igreja Mundial, eu acho que eu não tenho essa... Eu não tenho, eu acho que a resposta, né, para isso. Eu acho que todos estão tentando, apesar de estarem separados, permanecerem sendo um. Eu acredito que isso depende da idade, né? Os jovens, eles estão em casa e eu acho que a instrução dada, né, como nós, como casa paterna, é para que a gente cuide daquilo que a gente está se alimentando, para que a gente aprenda a usar as ferramentas hoje, como essa live, as redes sociais, o WhatsApp, para que a gente possa estar perto, porque hoje nós estamos longe fisicamente, e eu acho que nós precisamos estar num lugar espiritual de oração. Eu acho que a nossa vida, ela precisa, eu acho que na vida de todos, esse isolamento e isso que está acontecendo, traz a realidade se nós portamos Cristo ou não, sabe? Porque a gente, nesse lugar, a gente começa a perceber o quão fraco nós somos, quão dependente nós somos, e às vezes essa dependência, ela não somente no Senhor, né? É uma dependência de que eu só consigo estar bem se eu tenho algum evento na igreja, porque a igreja somos nós. Então eu acredito que, apesar de que a gente está vivendo um tempo que aparentemente, Gui, apareça que muita gente está se perdendo, eu também vejo que na verdade só mostrou também aqueles que já estavam perdidos, que precisavam de Cristo. Então, nós, como casa paterna, reviver aqui, nós estamos orando, nós estamos com eles, conversando, fazendo chamadas de vídeo, eles estão se reunindo, ou em chats, ou eles estão se reunindo. Hoje, por exemplo, eles conseguiram se reunir presencial, mas todos separados, né? Então, assim, para que a gente possa nos fortalecer. Mas eu acredito nisso, assim, não sei se eu conseguir ser totalmente... Porque ficou muito amplo, né, a pergunta, eu não consegui. Sim. Eu queria pontuar aqui, aproveitando também, né, como líder de jovens e alguém que sempre trabalhou com jovens, e como um filho de cristão, né? Porque a minha mãe é cristã, então eu queria dar um alerta para você que é pai, é mãe, de jovem, de adolescente, principalmente se você conhece o Senhor. Porque esse é o período em que o jovem e o adolescente, eles já não estão mais na mão do líder de jovens, não estão mais na mão do pastor, está na sua mão, papai, mamãe, que está aí, ele está dentro da sua casa agora, como sempre teve, né? Mas o que eu quero dizer, você está dando de comer para o seu filho, jovem, adolescente, na palavra, você tem feito reuniões domésticas, você tem orado com eles, porque nós precisamos tirar a nossa máscara, né, pastora? E assumir, muitas vezes a gente não faz isso. Eu estou falando por mim e assumir que nós, como família, precisamos nos reunir mais. Nós colocamos a nossa TV lá, uma vez eu vi alguém falar, né? A nossa TV, ela está no altar da nossa sala, né? Usando aqui uma linguagem... Mas será que nós temos colocado Cristo no altar, né, do nosso coração? Nós temos reunido com nossos filhos. Então eu creio que realmente é como você falou, tem revelado o que os que já estavam perdidos
e apenas dependiam de algum movimento para fazer de conta que estavam ligados à videira, quando na verdade eles só estavam ligados em alguma programação. Então, eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta é da igreja, é cristão, enfim, mas eu gostaria de colocar esse ponto que eu acho que é bastante importante aí para a gente tomar cuidado, todos nós que somos pais também. Uhum. Sim, é verdade, Gui. É verdade. Podemos ir para mais uma aqui, pastora? Temos mais 10 minutinhos aqui. Sim, sim, podemos sim. Tem mais uma aqui para as mulheres aqui, ó. O que foi mais difícil para você como mulher se moldar ao que o Senhor queria? Então, a independência. Essa foi a maior dificuldade para mim como mulher me moldar. Porque nós precisamos ser dependentes do Senhor, dependente de certa forma, eu queria que você entendesse das pessoas, porque nós não somos autossuficientes. Então, como eu aprendi, e eu preciso falar muito rápido, como eu aprendi a ser muito, a criar muros, né, por algumas coisas na minha vida, construção humana, eu criei vários muros na minha vida. Então, o que eu precisei foi ser independente, porque aquilo trazia para mim um orgulho, né? E eu comecei a trabalhar cedo, eu pagava minha faculdade, eu me virava, e os meus pais tinham condições financeiras, então aquilo me trazia muito orgulho, né? Porque a gente é cheia disso. Aí, ó, meninas, sai dessa. Vocês não sabem o quanto é bom, né? Ter o seu tempo para depender de seu pai, da sua mãe, né? Então, eu criei muitos muros de muito orgulho. E eu tinha muito orgulho de ser independente. Então, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, muita dificuldade de depender dos outros. Eu tinha muita dificuldade dessas coisas, porque eu era aquela mulher que fazia acontecer, entendeu? Então, e as pessoas me olhavam e já sabia que eu ia dar conta. Eu dava conta. Não tem problema, eu dou conta. Só que isso gerava um eterno sofrimento, né? Muito sofrimento, não eterno, perdão. Muito sofrimento, porque não era o plano de Deus para minha vida. Então eu vivia exausta, eu vivia cansada, eu vivia frustrada, porque eu não estava no lugar a qual o Senhor me chamou. E qual foi o lugar que o Senhor me chamou e chamou você, tanto homem quanto mulher, a ser completamente dependente dele. Quando você é totalmente, você entende que você não tem como ser independente, você é completamente dependente dele. Você vai viver outra coisa. Porque eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem, não, mas eu dependo do Senhor, a minha dependência está no Senhor. Mas muitas vezes não é verdade. Você não depende verdadeiramente do Senhor. Você declara isso com a sua voz, mas a sua vida não reflete essa dependência. E como eu sempre faço, o Senhor faz essa analogia sobre nós, né? Ele fala que pode amar um Deus se você não ama o seu tinha saído. Que você é dependente do Senhor se você não consegue depender, por exemplo, do seu marido, que quer, né, governar sobre a sua vida no governo de Deus, que quer amar como Cristo amou a igreja. Então, essa minha independência não me permitia ser amada, não me permitia que alguém me servisse, né? Então, e tudo isso por causa de orgulho. Então, por causa do meu eu. Então, eu acho que a independência foi algo que o Senhor foi a coisa mais difícil de eu entregar e algo que o Senhor teve que realmente desconstruir na minha vida para poder construir essa dependência na confiança de quem Ele é. Amém.
Amém. Então, pastora, vamos tentar mais uma aqui em 5 minutinhos. Eu gosto de Vamos. perguntar essas coisas aqui, porque eu gosto quando alguém me indica essas duas coisas aqui, que é filme e livro para ler. Então, Tá. como a gente está falando com os jovens aqui, que eu sei que gostam de assistir filme, gostam de assistir série, e eu gosto sempre de incentivar também a leitura. A leitura é algo maravilhoso, e eu sou um amante de cinema, gosto também. Antes de entrar essa moda do Netflix, que hoje em dia todo mundo vê filme, todo mundo... Mas eu Sim. sempre gostei de assistir. Então, um filme tem 2 horas que devem ser bem investidos, né? Para a gente não ficar gastando tempo com porcaria por aí. Então, eu queria, pastora, que você pudesse nos dizer aí um filme que te abençoou, que te marcou, que te edificou, e 5 livros, se for possível, você indicar para a galera aí que está nos assistindo. Sim. Tentar ser bem breve. O filme, Tá bom. eu indicaria vários, né? Mas um filme que eu acho que é muito Cristo é Paulo. Então, o filme Paulo. Eu vejo esse para os livros, já passo para os livros, Gui? Pode ser, eu não sei se deu para ouvir, para mim deu uma travada aqui. Tá. Se alguém conseguiu ouvir, coloca nos comentários aí, que de repente é o filme de Paulo. eu consigo... Paulo, apóstolo de Cristo. Show. Isso. Muito bom. Ele revela muito Cristo, então eu indicaria esse. Agora eu vou para os livros, senão não vai dar tempo. Tá, manda aí. Eu vou indicar alguns. Assim, eu gosto muito de ler também, tá, Gui? E eu vou te confessar que nós temos poucos livros com a centralidade de Cristo, poucos livros que nos revelam essa nova aliança, esse novo pacto. E então eu vou aconselhar vocês a lerem, mas aprenderem a filtrar, né? Algumas coisas, porque às vezes não tá tão exato, eu vejo, sabe? Mas vou indicar alguns aqui. Um livro eu li há muito tempo atrás e eu voltei a ler agora, e eu acho que tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo aí de máscara, usando máscara. Vamos arrancar as outras, né? Vamos viver só na máscara natural, as espirituais nós vamos arrancar, né? Da nossa alma. Enfim, é esse livro, O Impostor que Vive em Mim. Já ouvi falar, não li ainda. Posso dar... Como é que se fala? Spoiler? Tá. Então, gente, ele é um livro que ele fala sobre alguns eus aí que a gente cria, umas máscaras que a gente cria. Mas eu vou dizer algo para você. Leia entendendo que o seu eu precisa morrer para que a vontade do Senhor possa estar. Então, não mate alguns eus, mate o seu eu, tá? O próximo livro é esse aqui, Louco Amor. Esse livro é top, eu li, dei para o meu filho de quase 17 anos, o Pedro lê, ele amou. É um livro muito legal, eu aconselho. Outro livro, Cristo, de dentro para fora, o poder da ressurreição, né, do apóstolo Cristiano Miranda. Muito top esse livro, com uma linguagem muito boa, fácil de ler. Outro livro, gente, que eu vou dizer, foi um dos livros que eu li que falou muito comigo, mas pode ser que tenha falado muito comigo porque tem correlação. Eles estão tudo aqui assim para mim, rápido. Tem correlação. Com correlação com a minha vida, fala de uma mulher que saiu de um lugar visível para estar num lugar invisível, cuidando de sua família, e ela tem uma história de adoção. Então, talvez não fale com todos, né? Mas eu achei muito legal, eu indico para as mulheres. E o último livro que eu queria indicar, que eu sei que parece ser óbvio, mas que eu vejo que a nossa geração lê pouca, buscando conhecer o nosso Pai, e não buscando somente palavra para nos falar com a gente, é a Bíblia. Leia a Bíblia.
Leia todos os dias a palavra e se permita conhecer o seu Pai. Amém? 5 segundos. Beijo, pastora. Amo vocês. Deu. Obrigada, obrigada.